Se você sente isso na testa, um calor súbito, um formigamento leve, uma pressão como se algo quisesse se abrir, preste atenção. Isso pode ser a sua pineal começando a funcionar como um portão, um indicador de que algo dentro de você quer restabelecer contato com a fonte. Não é sempre alergia. Tampouco é necessariamente um problema neurológico. É um sinal corporal, que para muitos buscadores espirituais, marca o início de um movimento interior. Hoje eu vou lhe mostrar por que essa sensação não deve ser ignorada, como diferenciar uma oração de súplica de uma chamada operativa, e como você pode testar, de maneira responsável e centrada, a ativação dessa porta dentro da sua própria experiência. Muitas pessoas oram por anos e sentem que suas palavras batem numa parede. Elas pedem, suplicam, imploram, e o tempo passa sem a mudança que esperavam. Por que isso acontece? Porque a maioria das orações permanece em um nível de mente cheia de ruído, lembranças, julgamentos, inseguranças, programas aprendidos que reduzem o crente à posição de menor. A oração de súplica tem seu lugar. Humildade é santo. Mas quando queremos restabelecer uma linha direta para a fonte, existe outra postura, a chamada. A chamada não suplica. Ela reconhece, reivindica a autoridade que já lhe foi dada e emite um comando claro. Reconhecimento, autoridade e comando. Essas são as 3 chaves que vamos praticar e aplicar à sensação na testa. Antes de continuar, se essa mensagem está falando com você de imediato, escreva nos comentários. Senti na testa. Deixe essa pequena âncora para que você não esqueça a intenção antes de praticar. Para entender como proceder, precisamos falar brevemente do que chamamos aqui de pineal e do que eu, como alguém que caminha entre a prática contemplativa e a fé bíblica, chamo de centelha ou fonte interior. A pineal é um ponto no corpo, um símbolo e um receptor. Em algumas tradições místicas, ela aparece como a janela para o interior. Na linguagem que uso agora, trata-se de um sinalizador. Quando ela vibra, alguma conexão interior está tentando se restabelecer. Chamo de mônada, a centelha da qual a Escritura sugere que fomos vivificados, não para substituir a teologia bíblica, mas para oferecer uma imagem que ajude a pessoa a perceber que existe dentro de si algo que responde quando somos chamados por nossa verdadeira identidade. Quando eu falo de arcontes, ou bloqueios, estou usando uma metáfora para as forças internas e externas que mantêm a mente em ruído. Padrões de medo, narrativa de impotência, hábitos de dependência de mediadores. Não é teoria conspiratória. É análise do funcionamento psicológico e espiritual que oprime a experiência da presença. A Bíblia nos dá um exemplo prático e respeitado de autoridade. Quando Jesus se aproximou do túmulo de Lázaro, a Escritura registra que ele falou com poder, e a morte respondeu. Isso ilustra o princípio. Quando uma autoridade legítima e reconhecida se expressa, a realidade responde. Não estou prometendo que toda chamada produzirá um milagre físico imediato. Estou dizendo que o que Jesus demonstrou nos evangelhos é uma lei espiritual a ser reconhecida. A autoridade, quando alinhada com a vontade do Pai, opera. O que vamos trabalhar é como mover-se da posição de pequeno suplicante para a posição de soberano interpelante, sem arrogância, com reverência. Agora eu vou ensinar o protocolo prático. Ele é simples, mas precisa ser executado com seriedade. Os passos são desconectar, deslocar, ressonar, proclamar e desapegar. Em cada etapa mantenha a intenção clara. Reconhecimento, autoridade, comando. Passo 1. Desconectar. Feche por um momento todas as abas da sua mente. Pare de dialogar com pensamentos como será que funciona? Ou e se eu estiver enganado? A dúvida é o ruído que apaga a frequência. Para desconectar, sente-se de modo confortável. Abaixe levemente o olhar. Traga a atenção para o corpo. Sinta onde o peso encontra o assento.
Respire 2 vezes, longamente, como se estivesse afundando no seu próprio centro. Quando a mente vier com distrações, reconheça-as como nuvens e volte a atenção para o som da respiração. Desconectar não é fugir do pensamento, é não acolhê-lo como autoridade. Passo 2. Deslocamento. Muitos ensinamentos antigos usam a imagem de um elevador dentro da coluna. Desça mentalmente do topo da cabeça até o coração. Sinta o eixo do seu corpo como uma coluna vertical pela qual desce uma luz suave. Leve a atenção do pensar para o sentir. Pergunte ao seu peito: o que há aqui? E aguarde não com pressa, mas com expectativa serena. Enquanto faz isso, observe a testa. Se há pressão, calor ou formigamento, permita que esse movimento de descida estabeleça uma linha entre o coração, centro de autoridade interior, e a pineal, sinalizador na testa. O deslocamento é uma reorganização de atenção. Você não está tentando forçar algo, está mudando o lugar do seu comando. Passo 3. Ressonância. Agora nos posicionamos para ouvir. Ressonância é o silêncio qualificado que responde. Não é silêncio morto, é silêncio expectante, vibrante. Imagine uma taça de cristal. Quando você a aproxima de uma nota afinada, ela vibra. Você quer tornar seu interior essa taça. Respire e permita que uma qualidade de paz profunda encha o seu peito e suba até a testa. Sinta a testa como um painel receptor. Se houver aquele sinal que eu descrevi, permita que ele se amplifique com serenidade, sem pânico, sem ansiedade. A ressonância é a confirmação inicial, sensação e presença coabitando. Aqui entra o reconhecimento. Reconheça com palavras simples, em seu coração, aquilo que você sente. Algo como: eu reconheço essa presença em mim. Esse reconhecimento não é teoria. É o ato de nomear aquilo que lhe busca. Passo 4. Proclamar o comando. Este é o ponto onde exerceremos a autoridade com cuidado. A declaração deve ser curta, afirmativa e sem barganha. Evite frases longas com muitos se, talvez ou por favor. Opte por uma frase conectada ao que você sente na testa e ao que você deseja acessar. Um exemplo de estrutura: reconhecimento, afirmação de autoridade, comando, desapego. Você pode dizer, com voz interna ou em voz baixa: fonte dentro de mim. Eu estou aqui. Reconheço minha autoridade. Que a porta se abra. Está feito. Substitua fonte dentro de mim por Senhor, se essa for sua linguagem mais confortável. O importante é que a frase seja curta e que você a sinta como um comando que sai da sua própria soberania espiritual, não um pedido à mercê de um juiz distante. Passo 5. Desapegar. Depois de falar, solte. Não fique monitorando cada sensação, não persiga sinais com ansiedade. O desapego é parte do protocolo. Você plantou a semente. Agora, deixe que ela cresça no tempo, e modo que a fonte julgar. Continuar em ansiedade é reativar o ruído que você acabou de silenciar. Volte a atenção ao corpo. Respire. Agradeça interiormente e prossiga com a sua vida sem obsessão. Durante esse processo, seja atento a interferências. A primeira grande interferência é a dúvida que se transforma em diálogo interno. Quando a dúvida vier, não lute com ela em campo aberto. Nomeie-a rapidamente. Isso é ruído. E volte. A segunda interferência é o medo do resultado. Pensar que algo terrível vai acontecer se você for ouvido. Novamente, reconheça e não engaje. A terceira interferência são vozes internas de comparação ou julgamento, que dirão que você não é digno. A resposta é simples. Dignidade não é um prêmio, é sua identidade básica. Reivindique-a com calma. Existem sinais que muitas pessoas relatam quando uma mudança está ocorrendo. Trate-os como indicadores, não como garantias. Um dos primeiros é o colapso. Uma sensação de que algo cai dentro de você, a antiga estrutura cedendo. Pode vir como cansaço súbito,
como se uma velha narrativa estivesse sendo demolida. Se isso acontecer, apoie-se, deite ou sente-se, respire e permita que o corpo integre a mudança. Não entre em pânico. Outro sinal é o eco. Pequenas repetições de sensação na testa, como se a linha tivesse sido tocada e agora vibra em intervalos. Isso é normalmente positivo, significa que a ressonância foi estabelecida. Um terceiro sinal é a neutralidade, uma calma profunda que não é apatia, mas presença. Neutralidade é muitas vezes o estado que segue o alinhamento. Você age sem ser puxado por drama. Esses sinais são pistas, não certificados. Agora, eu quero conduzir você por um exercício prático e breve. Se você estiver dirigindo, por favor, não faça. Execute quando estiver em segurança. Sente-se ereto, mas relaxado. Abaixar o olhar ajuda a trazer o foco para dentro. Respire fundo e solte. Respire outra vez, mais devagar. Traga a atenção para a testa. Perceba sem julgar qualquer sensação. Se existir o calor, o formigamento ou a pressão, aceite sem medo. Imagine uma linha que desce do meio da sua testa até o centro do peito, como um fio de luz suave. Traga a mão esquerda sobre o peito, sentindo o calor do corpo. Em voz baixa ou internamente, diga: "Fonte dentro de mim, eu reconheço você." Sinta como esta frase estabiliza algo. Em seguida, afirme: "Eu reclamo minha autoridade dada pelo Criador." Não diga com arrogância, diga com convicção. Por fim, em voz curta, proclame: "Abra-se a porta." Ao proferir essa palavra, sinta a testa como uma porta que responde. Depois diga: "Está feito," e solte. Deixe a mão ainda no peito, respire e retorne ao mundo com gentileza. Não fique esperando sinais grandiosos. Observe com atenção sem ansiedade. Se um eco vier, observe. Se vier uma sensação de colapso, permita. Se vier dúvida, nomeie ruído e volte para o centro. Quero enfatizar 2 advertências essenciais. Primeira, nunca transforme esse protocolo em uma fórmula mágica que garante cura instantânea ou prosperidade. Nenhuma prática espiritual autêntica promete controle absoluto sobre resultados externos. O que ofereço é um caminho de reorientação. Você muda sua posição interna. A realidade pode responder, mas isso sempre ocorre dentro do mistério e da soberania divina. Segunda, cuidado com mestres que oferecem promessas e garantias. Discernimento é necessário. Use a Escritura como âncora e não substitua a tradição cristã por qualquer sistema não testado. Algumas pessoas vão perguntar: "E se eu não sentir nada na testa?" Tudo bem. Nem todos recebem as mesmas demonstrações sensoriais na primeira vez. O ponto-chave é a postura. Quando você pratica reconhecimento, autoridade e comando com desapego, você muda a sua linha de relação com o divino. A pineal, como símbolo, pode se manifestar de diferentes modos, às vezes pelo calor na testa, outras vezes por um simples aflorar de clareza no coração. Não compare processos. Também é importante saber como reagir a sintomas inesperados. Se durante a prática você se sentir desorientado, passe a prática para uma posição sentada firme, respire e imagine âncoras como o chão sob seus pés. Se houver angústia persistente ou sintomas físicos que o preocupem, procure suporte médico ou pastoral. Não use práticas espirituais para substituir cuidado profissional quando necessário. A respeito de forças que bloqueiam, os tais arcontes da linguagem esotérica, quero deixar claro: estou falando de bloqueios espirituais metafóricos e de padrões psicológicos que aprisionam a consciência. Chamar essas coisas de arcontes pode ajudar a nomeá-las, mas não transforme isso em uma narrativa apocalíptica. O combate principal é feito na ordem da presença consciente e da autoridade serena, não em temporadas de pânico ou luta moralista. Antes de encerrar, quero fazer uma oração breve com você. Dirija essas palavras à fonte como você a chama. Senhor, Pai, Mônada, utilizando a segunda pessoa quando for apropriado para seu coração.
Se preferir, use Senhor. Repita comigo, interiormente ou em voz baixa. Senhor, eu me coloco diante de Ti como quem reconhece a centelha. Peço que a luz dentro de mim se alinhe com a Tua. Eu reclamo a autoridade que me deste, e peço que ela opere para o bem segundo a Tua vontade. Está feito. Depois de dizer isso, entregue. Não monitore. Volte para suas tarefas cotidianas com uma atitude de observador atento, não de perseguidor de sinais. A prática que lhe propus é um convite, não uma obrigação. Teste-a com discernimento. Compartilhe resultados com uma comunidade confiável e mantenha seu coração ancorado na Escritura. Se, ao praticar esta semana, você sentir uma resposta, uma paz diferente, um eco, uma mudança de padrão emocional, isso pode ser um sinal de avanço interior. Se nada mudar, persista com calma ou procure orientação pastoral. Se você já sentiu essa sensação na testa antes, conte sua experiência nos comentários. Se você ainda não sentiu, experimente o protocolo quando puder e volte para compartilhar o que aconteceu. Nossa comunidade cresce quando relatos honestos se encontram sem julgamento. Para finalizar, quero reforçar a ideia central. A sensação na testa pode ser um chamado. Ela nos convida a sair da postura de sempre pedir e a entrar na posição de reconhecer quem somos, filhos e filhas com autoridade delegada pelo Criador. Isso não significa arrogância. Significa assumir a responsabilidade de viver como quem sabe que existe uma linha direta com a fonte. Reconhecimento, autoridade, comando, praticados com desapego e amor, são as chaves que tornam real essa experiência. Se você quer continuar aprofundando essas práticas, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos, onde vou trazer exercícios complementares e explicações bíblicas sobre autoridade espiritual à luz do Evangelho. Que a paz que excede todo entendimento guarde o seu coração enquanto você caminha nessa ativação. Amém.